acompanhem essa temporada por conta de Max Verstappen e sua Red Bull. Porque a gente agora consegue ver a diferença que um bom piloto faz. Aquela coisa, como o Stroll falou, né? Coloca os caras da McLaren na Sauber, né? Até agora eu não me conformo o que ele tem a ver com a Sauber, né? Mas enfim, seguindo. Mas agora vocês vão conseguir, vocês que, né, falam isso da Fórmula 1, agora vocês vão conseguir entender um pouco mais, observar melhor o que um grande piloto pode fazer, não com um carro ruim, né? Não é que a Red Bull é ruim, mas a Red Bull não vive um bom momento. Teve essa troca, né? Sai o Lawson, entra o Tsunoda, e o Lawson falando, a Racing Bulls é mais fácil ou menos difícil de guiar. Tem aquela coisa que... E outros falavam também, né? Que a Red Bull é um carro mais difícil, um carro de dianteira, né? Um carro mais... Mas é um carro que Max Verstappen consegue, né? É um carro feito para ele, né? Falando assim, de forma até meio vulgar. Mas... Então, acho que eu respondo essa pergunta filosofando dessa forma. O momento do Verstappen com a Red Bull é um momento para todos acompanharem, principalmente aqueles que criticam a categoria, para entenderem isso. O que um grande piloto é capaz de fazer com um carro que não está entregando, como entregava nas últimas temporadas. E o interessante é que muita gente assemelha essa temporada do Verstappen com aquela de 1993 do Ayrton Senna. Aí. Que a McLaren não era o melhor carro. 2 segundos atrás das Williams, qual né? era? E aí, de repente, as vitórias do Senna são aquelas que ele se destaca essencialmente por ser no braço, por mais uma Donington Park, mais uma Interlagos. Brasil Mônaco. também, Mônaco, talvez das mais fantásticas. E aquela vitória, acho que na Austrália, em que ele puxa e meio que uma reconciliação. Isso no final, já no do final. ano. Foi a última vitória A dele, última né? vitória dele na vida. Né? Mas, e um outro personagem que eu acho, eu acabei não perguntando de você, o que você acha do Verstappen agora? Essa comparação com o 93, até foi engraçado, porque a gente fez um podcast aqui projetando a temporada e eu fiz essa comparação de que poderia, sabe, assim, talvez esse seja o ano, o 93 do Senna. E aí vocês no Motorsport fizeram um corte meu, sei lá, na etapa 2 ou 3. Numa quinta ou sexta-feira, eu lembro que me marcaram em collab, eu aceitei, e aí começaram a me bater, e eu falei assim, cara, eu não devia ter aceitado, porque tá 2, 3 corridas depois. A coisa mudou. A corrida, só que daí ele vai e ganha. Foi a corrida do... Ele ganhou o Japão? Não. Ele ganhou o Japão. Foi na do Japão. Aí ele ganhou. E aí era o engraçado, porque daí começou a chegar gente. É mesmo, é 93. Então eu passei 2 dias apanhando, ele ganhou. Eu falei, Verstappen. É uma onda. Vejo diferenças, óbvio, nos anos e tal, mas quando se diz isso, é você ressaltar... Quer tirar o Senna? Se tem gente que fala que o Senna... você não pode encostar no debate, não pode trazer... Pega o Alonso 2010 como Ferrari, que ele quase foi campeão com uma Ferrari que... reconhecidamente era pior, inferior à Red Bull do Vettel e do Mark Webber, que também estava brigando pelo título. Então, aliás, a McLaren também estava brigando pelo título. Em tese, há discussão de que aquela Ferrari do Alonso era o terceiro carro, ele quase foi campeão, não fosse o Petrov em Abu Dhabi. Então é isso, estamos vendo um ano assombroso do Verstappen, mas não me parece, por mais milagres que ele tenha no seu repertório, possível de ganhar o campeonato se a Red Bull realmente não encostar. Porque a corrida que o Thiago foi, o Bahrein, gente, ele suou para ser 7º, 6º, não me lembro. E eu acho que ele vai ter algumas corridas assim, com esse perfil. O perfil Verstappen aqui veio para ser 6º. Porque se ele só fosse terceiro, aí ele vai se embolando, vai empurrando. Os mas pilotos cara, da McLaren iam se matar um ou outro. Então, assim... E também aquilo, né? Entre aspas, ele corre sozinho de novo. Porque ano passado, os pontos da Red Bull dependiam dele. Esse ano, já trocou de segundo piloto a Red Bull. Então, acho que isso também conta ali no trabalho da equipe, porque... Você tem o melhor piloto do mundo na atualidade, mas do outro lado você tem, nesse ano passado, alguém que não estava entregando
né, que era o Pérez, e esse ano você tem incógnitas que você fica ali trocando toda hora. Então acho que isso também atrapalha o trabalho da equipe para entregar o carro que a Red Bull é capaz de entregar. Perfeito. Agora eu quero falar contigo sobre Gabriel Bortoleto, brasileiro, né, que volta aí a representar o nosso país na Fórmula 1. Como que foi o contato que você teve aí durante o GP que você foi, como que vai ser agora, mas ao mesmo tempo uma avaliação aí do que você acha que ele está conseguindo tirar dessa Sauber que realmente tem o pior carro do grid? Cara, primeiro ter um brasileiro ali de novo, nossa, você poder entrevistar um piloto brasileiro, né, ali no grid. A gente sempre teve ali o Pietro e o Drogovic, é incrível poder falar com eles, a disponibilidade deles de falar com a gente e tal. E hoje você ter um piloto no grid, né, correndo a temporada completa, isso acho que até profissionalmente falando, é um marco. Pelo menos eu considero isso para mim. Então, estou trabalhando numa temporada em que volta um piloto brasileiro ao grid. Então, isso pro meu currículo é muito importante. E, cara, o Gabriel, cara, ele é muito brasileiro, né? É incrível isso, porque nos bastidores, tem até ali, o pessoal da Band subiu no Instagram, tava ali gravando uma passagem, ele passou por trás, me deu um cutucão, brincou. Ele é super brincalhão, super simpático, super bem-humorado. Te chama assim pelo nome, né? Pô, Thiago, pô, a gente vê nas entrevistas com a Mariana, né? Pô, Mário, não sei o que e tal. E ele é muito autêntico, né? Então aquele final de semana no Bahrein foi muito ruim para ele. E ele deixou isso claro não apenas com palavras, mas com a expressão. E acho que também o fato dele poder expressar isso em português, né? Isso também traz ainda uma naturalidade, uma verdade ainda maior, digamos assim, né? E agora, expectativas, eu penso da seguinte maneira. O foco, brasileiros, o foco é Gabriel ficar à frente de Nico Hülkenberg. Eu acho que começa por aí. Essa é uma disputa saudável, então não é, por favor, não ataquem as redes sociais, né? O brasileiro também tem dessa. Ultimamente estão atacando até o próprio Bortoleto. Então, pelo amor de Deus, não é isso. O Hülkenberg é outro super gente boa, enfim. Mas eu acho que o foco é esse primeiro. E gente, os números mostram, né? Essa disparidade técnica dos carros da Sauber, né? É uma coisa... mas o Hülkenberg tá conseguindo tirar um pouco mais. Ué, mas o Gabriel acabou de chegar na Fórmula 1. Quantos anos de Fórmula 1 tem o Hülkenberg? Pelo amor de Deus. Pô, 2010 foi o primeiro, ele chega a ficar alguns anos sem, mas 2010 é a estreia dele com o Rubinho na Williams. 2010. Então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e não é nem o fato... Não tô aqui dizendo que Hülkenberg é melhor que Bortoleto. Não dá nem para saber. Essa comparação não pode ser feita ainda. Ele vai para 7ª corrida dele na vida. 4, 5ª, 6ª corrida. Então, não é isso. Mas o Hülkenberg, com certeza, consegue tirar coisas de um carro de Fórmula 1 que o Gabriel ainda vai aprender a tirar. Uhum. E, gente, aquilo que ele falou na coletiva, acho que foi no Bahrein? Não, foi na Arábia. Foi na Arábia. Eu estava acostumado a sentar aqui, nessa sala, após um pódio ou após uma vitória. Agora eu venho aqui em outra situação. E, gente, isso conta. Isso conta. Você chegar... Ou se conta. Não é? Você chegar na maior categoria do planeta, com aqueles dinossauros, né, da Fórmula 1 e tal... E você chega campeão da F3, campeão da F2 e tá lá no fim do grid. Gente, isso conta? Isso pesa? Eu imagino que ao mesmo tempo ele esteja todos os dias, eu imagino que ele acorde e fala, meu Deus, estou na Fórmula 1. Mas ele também fica, meu Deus do céu, sabe? Mas tem os outros rookies também. Tá, mas e as equipes dele? Né? Um tá na Mercedes, o outro tá na Racing Bulls. Sim. Então, assim... E teve gente que me perguntou, juro por Deus. Então se ele é tão bom, o Gabriel, por que essas equipes não contrataram ele? Pô, mas, gente, tem as academias, né? Esses outros rookies, as equipes... Assim, não se esqueça, o Gabriel era da McLaren, né? A principal equipe do campeonato hoje. Só que não tinha espaço para ele, evidentemente.